Oi, galerinha! Vamos dando continuidade ao nosso conteúdo. Bom, a gente vai ver hoje sobre unidade de medida de capacidade, tá? O que vai ser isso? É para a gente ver a capacidade que aquele ambiente suporta alguma coisa. Aquele recipiente, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai começar é saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá bom? Como assim, tia? Você já chega me dando essa informação. Bom, se eu tiver um recipiente, um cubo, tá? Igual 1 decímetro, cada aresta, que no total vai dar 1 decímetro cúbico, o que vai acontecer? Ele vai comportar, a capacidade dele vai ser a mesma que se eu tiver uma garrafa de 1 litro, tá? Ou seja, se eu derramar todo o líquido que eu tiver na garrafa de 1 litro dentro de um recipiente com 1 decímetro cúbico, o que vai acontecer? A água vai caber todinha, sem vazar e sem sobrar. Por isso que a gente diz que é a mesma coisa, tá bom? Agora, vamos dando continuidade. Em nossa tabela de capacidade, a gente vai usar o litro como referência, tá certo? Essa frase que a tia colocou aqui é uma frase meio nada a ver, mas vai ajudar a decorar a tabela. Então, vai ser assim. Karaokê 6 horas da lua dói cabeça e mente. Como assim, tia? O que é que tem a ver essa frase, tia? Karaokê 6 horas da lua dói cabeça e mente? Como assim, tia? Presta atenção. A gente vai colocar aqui, ó, as primeiras letras que aparecem, que é quem? O K, certo? O H, o DA, o L da lua, o D, o C e o M, ó. Tá vendo? Como a gente sabe que quem vai ser o nosso referencial aqui é o litro, a gente vai colocar L em todos. KL, HL, DAL. O L já tá, então não precisa colocar novamente. DL, CL e ML. Tá bom? Então, acabei de fazer a minha tabelinha da capacidade. Ok? O que acontece? Aqui, se for colocar em comparação aos outros, né? A gente sabe que desse lado aqui, ó, fica os submúltiplos do litro. E desse lado aqui, fica os múltiplos do litro. Tá bom? 1 litro, em relação ao DL, vai ser 0,1. 0,1 litro. No CL, vai ser 0,01 litro. No ML, 0,001 litro. Tá? Isso aqui em relação ao litro. O decalitro vai ser o quê? Que é o DAL. Vai ser em relação ao litro, vai ser igual a 10 litros. Se eu tiver hectolitro, tá? Que é esse HL. Vai ser quanto em relação ao litro? Vai ser a mesma coisa de eu ter 100 litros. E se eu tiver KL em relação ao litro, vai ser a mesma coisa de quanto? Vai ser a mesma coisa de 1000 litros, tá? Que é o quilolitro, tá? E os nomes aqui vai ser como? KL, quilolitro. HL, hectolitro. DAL, decalitro. L vai ser a unidade que, no caso, é o litro, tá? Nosso referencial vai ser nosso padrãozinho. O DL vai ser o quê? Decilitro. CL, centilitro. E ML, mililitro. Ok? Isso aqui são em relação ao litro, ou seja, se eu tiver 1 quilolitro, vai ser a mesma coisa de eu ter 1000 litros. Ok? Ou se eu quiser saber quanto vale o litro em relação ao quilolitro também, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tiver, dizendo aqui no papel, né, grosso, 1 litro é a mesma coisa de 1000 litros, tá bom? Nesse caso dessa tabela aqui, o que vai acontecer? Cada casinha vai valer 10, tá? Então, por exemplo, se eu tô aqui, ó, deixa eu escrever aqui novamente, KL, se eu tiver aqui no KL, tenho 2 KLs, tá? E quero ir pro litro.
eu tenho que andar quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas. Ou seja, eu tenho que multiplicar o 2, tá? Multiplico porque estou indo nessa direção. Se eu estivesse voltando, a gente divide. A mesma ideia da medida de comprimento, medida de volume, tá certo? Se a gente vai pra frente, a gente multiplica. Se a gente volta, a gente divide. Nesse caso, eu coloco 1 na frente e digo quantas casas eu andei. Não tive que andar 3 casas, então é 3 zeros. Ou seja, se eu tiver 2 KL e quiser transformar para o litro, vai ser a mesma coisa de 2.000 litros. Ok? Outro exemplo. Se eu tiver... Se eu tiver nesse caso aqui, gente, ó. Se eu tiver 5 HL, tá? Que é hectolitro. E quero transformar pro litro. Então, vou botar minha bandeirinha aqui. Se eu estou indo pra frente, eu multiplico ou divido? Multiplico. Ok? Multiplico. Boto 1 aqui na frente e vejo quantas casas eu andei. Preciso andar 2 casas, ou seja, 2 zeros. 5 vezes 100 é a mesma coisa de quanto? De 500 litros. Ou seja, se eu tiver 5 HL e quiser transformar para litros, eu vou ter 500 litros. Ok? Então, essa daqui é a nossa transformação. Agora, vamos lá dando continuação, tá? Se por acaso eu tiver 5 DL e quiser voltar para o litro, quiser transformar o decilitro em litro, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que voltar, né? Ou seja, eu vou ter que dividir. Então, eu vou ter que dividir 5, boto 1. E quantas casas eu tive que voltar? Apenas uma, né? Aqui, ó. Tô aqui e tenho que voltar para cá. Então, ou seja, só um zero. Coloco o 5 aqui ao lado, ó, e conto uma casa voltando. Cheguei. Que foi o que eu ensinei também nas outras aulas, tá certo? Qualquer dúvida em relação a isso, por favor, pergunta. Em relação à divisão por 10, por 1000, por 100, tá certo? Vamos lá. Voltei, né? Porque eu não tenho nada, eu completo com 0. Ou seja, se eu tiver 5 DL, que é 5 decilitro, e quiser transformar para litro, eu vou ter que voltar uma casa e eu sei que vai dar 0,5 litros. 5 decilitros transformado para litros vai dar 0,5. Sempre lembre, indo para frente a gente multiplica e voltando a gente divide, tá? Na tabela de litro, que é de capacidade, cada casa vai valer 10. Por isso que a gente coloca 1 na frente e coloca só um zero em cada casa, tá bom? Olá, gente. Hoje vamos falar agora sobre unidade de medida de massa, tá? Bom, a quilograma é a unidade fundamental da medida de massa, certo? Vamos ver agora a diferença do que seria massa e peso, tá? Qual é a diferença? Bom, a massa é a quantidade de matéria de um corpo e peso é a relação da massa com a gravidade local, por exemplo. Aí, em relação da massa com a gravidade da Terra. E sendo que gravidade, ela vai mudando de acordo com os planetas, tá certo? Então, essa é a diferença. Então, toda vez que a gente fala, meu peso é 20 quilos, tá errado. Nossa massa é 20 quilos, ok? E não o peso. Certo? Olha aqui uma charge legal, que é do Garfield, tá? O dono dele fala assim, você está muito gordo. Estou ouvindo. Aí, quero que você perca peso. Ouviu bem? Ele falou. Ei, você vai aonde? O Garfield responde. A um planeta cuja gravidade seja menor. Por quê? Porque o peso que ele se referiu sempre vai de acordo com a gravidade. Ou seja, a gravidade ela tem poder de transformar esse peso da gente. Tá bom? Porque a massa, ela vai ser a mesma quantidade aqui, em qualquer outro canto que seja a Terra, seja a Lua, tá certo? E o peso ele vai variar de acordo com a gravidade. Então, entenda essa diferença da massa e do peso, tá bom? Vamos lá. Dando continuação. Vamos ver os múltiplos. Bom, vamos agora ver os múltiplos e submúltiplos do grama, tá? Aqui é a tabela de medida da massa. Bom, os submúltiplos vão ficar desse lado, ó, e os múltiplos desse lado,
tá? KG representa o quê? Quilograma. HG representa o quê? Hectograma. DAG representa o quê? Decagrama. G representa grama. DG, decigrama. CG, centigrama. E MG, miligrama. Parece também as mesmas tabelas que a gente viu anteriormente. Só que é que vai mudar? O G, que agora vai vir. E no finalzinho vai vir o nome grama, tá bom? Certo? Então, essa é a nossa tabelinha. É muito importante que vocês saibam. 1 quilo é a mesma coisa de 1 decímetro cúbico, que também vai ser a mesma coisa de 1 litro. Ou seja, 1 quilo, 1 decímetro cúbico e 1 litro são a mesma coisa. Se, por exemplo, eu colocasse uma questão para vocês, digam, em relação à massa, quanto vale 1 litro? Seria a mesma coisa de o quê? 1 kg. Digam para mim quanto vale 20 dm ao cubo em quilograma. Vai ser a mesma coisa de quanto? 20 quilogramas. Por quê? Porque são a mesma coisa. O mesmo tanto, tá? Se eu tivesse, por exemplo... Cadê meu pincel? 40 decímetros cúbicos. Seria a mesma coisa de eu ter 40 quilogramas, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos de atividade que vocês vão fazer já, tá certo? Ó, um exemplo. Vamos supor que Pedro está transportando 2,5 de tonelada. 2,5 de tonelada, tá? De cimento em seu caminhão. Quantos sacos de cimento há no caminhão, sabendo que cada um pesa 50 kg? Cada um pesa 50 kg, tá? Que é quilograma. Como é que eu vou fazer isso, tia? Bom, 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas, tá? Ou seja, eu vou ter que transformar o quê? 2,5 vezes 1.000, para eu transformar isso para quilograma. Tem a mesma unidade. A gente só pode mexer em coisas que têm a mesma unidade, tá? Então, quando eu multiplico isso, eu vou ter quanto? Vou ter 2.500 quilogramas, que é QG, tá? Então, como é que eu vou saber agora? Agora eu já transformei, então eu vou ter agora 2.500 QG. E quero saber quantos sacos de cimento há, sabendo que cada um mede 50 quilos. Ou seja, eu vou ter que dividir 2.500 por 50. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50, porque 50 vezes 50 é igual a 2.500. Ou seja, eu vou ter 50 sacos de cimentos, cada um com 50 quilos, tá? QG, quilograma, tá bom?